Muito bem, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Transformação Social. Hoje nós estamos conversando com Carlos Cruz, que é professor e técnico de kickboxing, meu amigo já há muito tempo, amigo da cidade, amante e amigo do esporte, e você está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Carlos, nós temos muito assunto para falar, mas uma coisa que me preocupa muito, que a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, que deixa a gente um pouco triste, nós que gostamos do esporte, em relação a patrocinador. Como é que funciona? Você tem as suas atletas que viajam pelo país, participam de competições pan-americano. Recentemente você esteve no Chile, não foi? Na Argentina, com as suas atletas, enfim. Como é que está esse lado do patrocinador, Carlos? Que eu sei que é difícil. Falou a palavra certa, é difícil. E parece que aqui é mais difícil ainda, em Cubatão, porque eu vejo outras cidades que nós viajamos muito, então a gente está sempre se encontrando com as outras cidades. E a gente vê que cidades pequenas, que não tem uma área industrial como a nossa, às vezes tem 2 empresas grandes na cidade apenas, e os atletas estão lá com transporte, com uniforme, com alimentação, com estadia, tudo bonitinho, e a gente chegando lá com a cara e a coragem, né? E eu vou falar para você, porque eu já tentei conseguir patrocínio aqui nas indústrias, e indústrias grandes, eu não vou ficar citando nomes, mas aí você chega lá, é aquela conversinha, não, porque não dá, por causa disso, por causa daquilo. Só que passa 1 ou 2 semanas, você vê na faixa lá patrocinando Festa do Chopp, patrocinando Festa Country. Então aí chega uma hora que você fala, chega, deixa eu me virar sozinho, porque a partir de certo ponto já começa a ser humilhação. Né? Então a gente faz rifa, a gente faz bingo, como a gente fez para ir para a Argentina, fez um monte de camiseta. E coloca você também, além de tudo, você tem a sua empresa, né, com a sua esposa, você é um microempresário. E você, quantas e quantas vezes que eu sei, você não quer falar, todo campeonato, bota a mão no bolso, vai lá no banco, pega o que tem lá e vai viajar. Eu sei. É verdade. Às vezes o pessoal não tem nem noção do que a gente, como professor, como técnico, como uma pessoa que quer ver o atleta lá, porque sabe que o atleta vai chegar lá e vai conseguir. Entendi. Então a gente faz o que pode, né? E às vezes o que não pode, para o atleta estar lá. Né? E gastar, às vezes, o que não tem é uma coisa delas. É uma dessas coisas. Como é que foi esse negócio da rifa, cara? Você tinha me falado isso, como é que foi esse negócio da rifa? Aliás, você sempre está fazendo rifa, né? E nós estamos fazendo uma agora para poder ir para o Brasileiro, em Maringá. Campeonato Brasileiro de quando a quando? Vai acontecer nos dias 4, 5, 6 e 7. Então, para você... agora, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, é um evento que envolve muitos gastos, desde transporte, estadia, alimentação, inscrição. E quantos atletas vão? Nós vamos com 5. Apesar de ter classificado 9, nós vamos ter condições de levar só 5. Mas por que, Carlos? Classificaram 9, se você leva 5. Levar 5. Os outros não tem como levar, não vai ter... Justamente por causa da falta de patrocinador. Exatamente, se tivesse patrocinador, a gente estava... E esses atletas são de onde? Em vários bairros aqui da cidade. Tudo de Cubatão? Tudo de Cubatão, todos. E a faixa etária deles? Tem desde 14. São por categorias, né, Carlos? Tem esse 14 mais novo é o Tiaguinho, 12 anos. Tá. A categoria dele? 11 e 12 anos. 12 anos. Foi campeão paulista. Meu Deus do céu, e você vai ficar sem levar 4 atletas que se classificaram e tem condições, né, de conquistar um título, de chegar na... Competir igual para igual com qualquer um lá. Mas eu já estou feliz de 5, né? Claro. Já está garantido? Os trancos e barrancos, né? Já conseguimos, nós estamos fazendo uma... Vocês vão de quê? De carro? Nós vamos com um carro alugado. Carioca motorista? Não, ele não vai poder ir. Aliás, mas ele ajudou muito, que ele conseguiu um patrocinador para custear o transporte. É um grande amigo meu que ele sempre que pode, a gente se ajuda. Né? Aliás, vocês foram viajar o ano passado, vocês estiveram no Rio de Janeiro e ele que foi dirigindo. Ele foi, ainda bem que ele foi, que ele conhece a cidade inteira. Ele é a família toda de lá, né? Ele tem familiares lá no Morro do São Carlos. Ficamos Então... na casa do tio dele, então ele Meu Deus do céu. conhece a cidade inteira, ele acompanha a gente lá direitinho. E foram bem, né? Eu me lembro. Estamos com... A Yasmin foi campeã sul-americana e a Franciele vice-campeã sul-americana. A Yasmin e a Franciele.
Carlos, e o Pan-Americano? O americano na Argentina. Né? Eu também fui com duas atletas, foi a Franciele e a Maria. É para você ver, quanto mais custoso for o campeonato, menos atletas a gente consegue levar. Né? Então eu consegui levar as duas. E graças a Deus, a Maria voltou com 3 medalhas. Foram 2 de ouro, uma de bronze. A Franciele voltou com uma de ouro, uma de prata. Então sempre tem. Voltou com 5 medalhas. Independente da falta de patrocínio, da falta de apoio para este trabalho social, para o esporte, para os jovens da cidade, sempre tem um bom resultado, né, Carlos? Graças a Deus, nosso trabalho é sempre muito bem feito, porque, como eu falo, eu não costumo queimar os atletas. Eles vão melhorando gradativamente. Eu não vou jogar ele logo lá na toca do leão para ele, né, sair com um mau resultado e se sentir inibido de continuar. Então você vai melhorando ele a cada dia. Né? Você tem que gradativamente melhorar o atleta. Ô Carlos, você como professor e técnico, com tanta experiência e com tantas viagens, tanto no estado, no Brasil, como fora do país, o lado físico só resolve o problema? Tem um lado psicológico também para conversar com o atleta, se não está bem, se não está? Tem esse lado também? Como é que funciona isso? Tem, o lado psicológico também é muito importante. Né? O atleta ele pode estar 100% físico, mas se o psicológico dele estiver abalado na hora, acabou metade do atleta. O corpo físico sente isso na hora da competição, na hora de uma luta, por exemplo? Ela se acha que não vai estar à altura do que ela vai fazer. Ela vai colocar na cabeça que o corpo dela não vai responder a prova que ela vai passar. E aonde entra o professor nessa história e o técnico Carlos Alberto, sem ser o lado físico, o lado de conversa? Como é que é isso? Tem que motivar o atleta, tem que fazer ele entender que ele vai ser capaz de fazer aquilo. Às vezes o atleta está lá, fica procurando quem vai ser o adversário. Eu falei, você não tem que procurar quem vai ser seu adversário, ela tem que procurar quem vai ser o adversário dela. Ela que tem que estar preocupada, não você. Você está preparado, você preparou para estar aqui e você vai estar lá, vai dar o seu melhor, você vai fazer 100% do que você treinou. Então quem tem que estar preocupada é a outra pessoa. O Carlos, já aconteceu isso de algum atleta ou algum atleta em 10, 15 minutos que antecede uma luta importante e você está com esse argumento para levantar a autoestima e você sentiu reação positiva por parte do seu atleta com relação às palavras? Sim, claro. Você tem que saber quais as palavras você vai falar para acessar aquela região do cérebro que vai poder motivar ela. Né? Você tem que saber cada palavra que você vai falar. É como um caminho que você vai trilhar para chegar lá naquele ponto do cérebro dela e acender aquele pedacinho ali que vai fazer ela lá e entrar lá e fazer o melhor dela. Eu vou citar um exemplo, a Maria, na Argentina, no Pan-Americano, no segundo round. Eram 3 rounds, ela já tinha lutado, ela estava exausta, já cansada. No segundo round ela sentou e falou para mim, Carlos, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. No mesmo dia já tinha lutado? No mesmo dia? Tá. Então, ela não queria entrar de novo lá, que ela falou que não ia aguentar. Aí você tem que ir lá e naquele minutinho que você tem, você convencer ela que ela vai conseguir, ela vai ter condições de ir lá terminar a luta e ganhar. Ela foi lá e ganhou. Rapaz, eu não sei, você não tinha me passado essa informação. Mas como é que foi? Qual é a categoria dela? Quantos anos ela tinha? A Maria ela tem 21. Aí ela estava exausta devido à luta anterior e a viagem, essas coisas todas. O ginásio estava muito quente, então estava desidratando muito rápido. E ela venceu. Ganhou. Eu tenho outro caso também, a Bruna. A Bruna, ela foi a mesma coisa. Ela estava exausta, não vou aguentar, foi agora no Campeonato Paulista. Só o que aconteceu? Para ela poder estar lá lutando, ela teve que correr 2 horas lá para perder quase 3 quilos para poder lutar na categoria dela. Aí eu falei para ela, poxa, Bruna, você correu 3 horas ontem, perdeu 3 quilos para chegar aqui e falar que não vai aguentar, que vai desistir. O corpo, ela estava sentindo o corpo cansado, é isso? Isso. Ou Mas cabeça? eu sempre falo para eles. O corpo vai mandar mensagem pro cérebro. O cérebro tem que devolver, falando, eu aguento um pouco mais. Ela foi lá e ganhou. Entendeu? Então o corpo sempre tem uma energia sobrando, mas se seu cérebro não mandar a mensagem para ele não vai por conta própria, né?
Ô Carlos, você já viajou bastante, como professor, como técnico e como atleta. Como atleta, qual foi o seu grande momento, a sua grande emoção? E como professor também treinando os atletas de hoje? Olha, eu sempre falo que eu nasci para ser professor, nasci para ser técnico. Eu já lutei, já fui atleta, campeão santista, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, lá nos anos 90. Mas eu sinto mais emoção quando vejo eles ganharem do que quando eu ganhava. É exatamente, porque ali você faz parte daquilo, é um pedacinho de você que está entrando ali, né? Que tá indo lá lutar, está indo lá fazer o que você ajudou a construir. Então eu sinto mais alegria quando eles ganham, né? Eu sou aquela pessoa que nasceu para ser professor, nasceu para ser técnico. Já chorou? Para ensinar. Digo, chorar de emoção, já se emocionou, já caiu lágrimas quando viu uma vitória, alguma coisa parecida com das suas atletas, dos seus atletas? Sim, mas a gente procura manter a pose, né? Mas a gente fica muito feliz quando eles se superam. Um trabalho de quanto tempo, por exemplo, para disputar um Pan-Americano? Ia para participar do Pan-Americano, ficou acho mais de 2 anos treinando. Para poder chegar num nível, para poder se classificar, para poder ir para o Pan-Americano. Diariamente, Carlos? Como é alto rendimento, ela treina diariamente. Quantas horas? Cerca de 3 horas. Às vezes o treino é mais puxado, às vezes o treino é mais leve, mas todos os dias aqui, quando é sábado, dia de sábado, quando está próximo ao campeonato, tem treinos aos sábados, que aí são cerca de 4 horas de treino. 4 horas. Então eu sempre falo, o atleta tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que estar sempre bem, porque o corpo, uma hora, ele vai falar, não aguento mais. Então você tem que suprir aquilo que o corpo está precisando. Bom, voltando a falar, o Campeonato Brasileiro dia 4, 5, 6 e 7 agora, Maringá, do próximo mês. Maringá. Que dia é? Quinta, sexta, sábado e domingo? Feriado de quinta e sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Você sai daqui uma quarta-feira? Quinta-feira de madrugada. Quinta-feira de madrugada. Aí a gente vai lá, faz o cadastramento, né? Os atletas vão pesar, vão ver se está tudo ok. Tem aquele negócio do horário também para se cadastrar, se não pede. Como é que funciona isso, Carlos? Porque recentemente, com o professor Luiz Antônio, né, aconteceu isso. Foi um erro de logística. Ele conversou com a gente e acabou não colocando a culpa de ninguém, e sim da logística, que saíram daqui num determinado horário, pararam para almoçar, pegaram um trânsito, chegou lá, não deu tempo de fazer o cadastramento, né? Perderam a oportunidade de disputar, não sei se foi os Jogos Abertos, Jogos Regionais, não me lembro. Jogos Abertos. Você estava lá, né? Então, como é que funciona isso? Você tem a logística? Tem toda uma norma. Se não existe norma, o negócio fica muito bagunçado. Então tem um horário para você cadastrar os atletas. O professor vai lá, fala, meus atletas estão aqui, são esses, você recebe as fichas dos atletas e você tem até o limite de 4 horas da tarde para eles pesarem, para eles estarem no limite de peso correto, né? Então você tem uma balança extraoficial, o atleta vai lá, pesa, que foi o que aconteceu com a Bruna. A gente chegou bem mais cedo para ela poder ter tempo de atingir o peso. Que ela tinha que desidratar para poder atingir o peso dela. Se não tiver no peso ideal, nem cadastra. Ou cadastra? Não, a gente cadastra e depois vai passar por... Tem um limite do horário para poder pesar. Então, isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro? Vai. Então eu procuro falar para eles já estarem no peso correto, para não acontecer o que aconteceu. Porque às vezes você não tem um tempo hábil para poder fazer o atleta perder o peso que ele precisa perder. Claro, são 5 atletas que vão e 4 que não vão, que se classificaram por falta de patrocínio. Isso, essa é a verdade. Exatamente. Como eu falo, se tivesse patrocínio, muito mais atletas poderiam ser... E botou dinheirinho no bolso de novo, Campeonato Brasileiro, para variar? Já começou, né? Já começou. A gente às vezes fica sem entender por que esse tipo de coisa, e não é um valor exorbitante assim, né, cara? Não, eu sempre digo que você patrocina. O esporte é uma coisa muito barata, pô. Não é uma coisa cara você patrocinar o esporte. Seja no meu caso, ou seja no futebol, seja uma escolinha de futebol, seja o esporte que for, nas comunidades, na periferia.
E sem do bem que isso traz, né, para a sociedade, o bem que isso traz para a sociedade, isso que é o mais importante. Consegue mudar a vida das pessoas através do esporte. E eu estou falando isso porque eu tenho exemplos que eu vivi esses exemplos. Você consegue mudar o direcionamento da vida de uma pessoa através do esporte. Sem dúvida. E eu sou testemunha disso também, não que eu tenha sido atleta, nada, mas trabalhei a vida toda com isso e a gente sabe do benefício que o esporte amador e depois ele se tornando profissional traz. Não é para eu que sou um atleta, para você que foi um atleta, para você que é um professor e técnico, que é para a sociedade em si. Isso é que as pessoas já vão abrir a cabeça, né? Principalmente os grandes empresários, né? E os órgãos públicos. É a cidade rodeada de grandes empresas, né? Ela é rodeada de grandes empresas. Não é como cidades do interior que tem uma, duas empresas. E a gente vê a cidade, o esporte funciona interligado com a saúde e a educação. Sem dúvida. Eles trabalham juntos nessas cidades. Não é cada um tem sua secretaria e cada secretaria trabalha de uma maneira separada. Eles trabalham interligados. E acho que é assim que tem que funcionar. O esporte trabalhar interligado com as demais secretarias. Ô Carlos, nunca, é mais ou menos como aquela frase ali, né? Nunca podemos, que não tem nada a ver, mas nunca podemos perder as esperanças, né? De que nós vamos superar. Você tem esperança? Eu tenho esperança. Eu sempre digo que eu tenho a paciência dos orientais. De que tudo melhore, né? De que um dia eles passem a enxergar o esporte, principalmente aqui na nossa cidade, como uma ferramenta para melhorar a cidade, né? O esporte ele tem a capacidade de melhorar uma cidade, se ele trabalhar em conjunto com a educação, com a segurança, né? Com a saúde. É uma ferramenta que pode ser inserida em todas as áreas da nossa cidade, de qualquer cidade, né? De qualquer, mas nós estamos falando da nossa, né? Da nossa, em especial da nossa. Para você ver, ficamos sem ginásios de esporte quanto tempo aqui? Agora que voltou um ginásio de esporte a funcionar. Parece que não é prejudicial, né? Para os atletas, para a sociedade de um modo geral. Né? Parece que aqui a gente constrói as coisas, mas não sabe manter aquilo funcionando, aquilo em ordem. Não tem uma manutenção, né? Cubatão já foi o top aqui na região. Sem dúvida. Aí você vê que Cubatão estaciona e as demais cidades desenvolvem numa velocidade extraordinária, como Praia Grande. Nossa, parece que tudo que bota a mão vira ouro lá, pô. Recentemente você foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal com seus atletas. Foi logo que você voltou do Pan-Americano, né? Foi referente ao Pan-Americano, com uma moção de aplauso. Moção de aplausos, isso. Até agradecer o Agnaldo por ter tido a sensibilidade de ter chamado minhas atletas para receber essa moção de aplauso. E você também, né? Você também esteve lá, né? Também. Lá também. Reconhecimento e ajuda. Sempre é bom para os nossos atletas, né, Carlos? Sempre é bom. Sempre é bom esse reconhecimento para eles se sentirem cada vez mais motivados, né? Que é a motivação que faz o atleta seguir adiante e querer se superar cada vez. Vamos fazer o seguinte, Carlos, nós vamos a um intervalo. Estamos conversando com o Carlos Cruz, que é professor e técnico de kickbox, e nós estamos aqui na academia dele, agradecendo a você por abrir as portas para a gente. Nós vamos conversar com aquela mocinha ali, queria que você falasse o nome dela, por favor, que eu a conheço, já entrevistei ela. Isso, é a Maria Eduarda, e só lembrando, nós estamos... Está sempre com você, né? Nossa, é uma filha que, né, para mim é como se fosse. E nós vamos com 5 atletas para o brasileiro, mas nós vamos disputar 9 medalhas, porque a Maria Eduarda vai competir em 4 modalidades diferentes. Depois, no finalzinho do programa, nós vamos voltar a conversar, porque agora nós vamos a um intervalo, e na volta eu vou conversar com a Maria Eduarda, que já conheço o trabalho dela, já o entrevistei em outras oportunidades, mas nós vamos trazê-la aqui no programa Transformação Social, para que você conheça mais uma personalidade da cidade de Cubatão, atleta Maria Eduarda. Tudo isso depois do intervalo. Até já!